meus queridos alunos, paz e bem. Eu sou a professora Elizabeth Lima e a nossa aula de hoje é da língua portuguesa. Nós iremos para o capítulo 2, tá? E na página 28 e 29, certo, gente? Então, no capítulo 2, nós temos um tema que vai ser trabalhado, né? Que a gente vai conhecer um pouco, que é sobre trabalho infantil, não é brincadeira, tá? Então, nós podemos observar, né? Aqui no início deste capítulo, nas páginas 28 e 29, várias imagens de crianças trabalhando, tá? Então, e tem na página 29 um trecho de uma música que eu vou ler para vocês. Giz, mertiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, tá? Então, eu vou fazer uma pequena reflexão com vocês sobre o título, tá? Deste capítulo e a imagem que aqui está sendo mostrada, tá, gente? Primeiro, toda criança, ela não deve trabalhar, certo, gente? Então, o que é criança? Toda criança, ela vai até próximo a completar 12 anos de idade, certo? A partir do momento que completa 12 anos, é adolescente, tá? Então, toda criança vai até 12 anos incompletos, certo, gente? A partir do momento que completou 12 anos, é adolescente. Então, toda pessoa que tem até 12 anos incompletos é criança, não deve trabalhar, certo? Por que não deve trabalhar? Porque criança é para brincar, é para estudar, mas não trabalhar. Infelizmente, a gente pode observar que existem várias crianças trabalhando, né? Não está ajudando o pai, está ajudando a mãe, mas é errado, tá? A criança não deve trabalhar. Ela pode ajudar em algumas atividades de casa, com a mãe, com o pai, mas trabalhar para pegar dinheiro e levar para casa ou fazer uso com qualquer outro tipo de atividade é errado, certo? Nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é chamado ECA, E de Estatuto, C de Criança, A de Adolescente, tá? Neste documento existem, né, que é um estatuto, existem várias proibições para a criança e o adolescente, tá? E a gente vai conhecer um pouquinho mais depois quando a gente for para a página 30. Mas voltando sobre a questão do trabalho infantil, tá? Então, se a criança trabalha na sua infância, não é uma infância, né? Uma infância sem infância, ou então uma infância roubada. Então, temos que colocar na cabecinha que criança é para estudar, é para brincar, é para curtir a infância, tá? Então, agora nós iremos para a página 30. Na página 30, a gente inicia com uma atividade. Mas presta atenção que essa atividade a gente vai ter de ler para entender um pouco sobre o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Que diz o seguinte, a gente vê aqui que tem um diálogo e tia vai ler, que diz assim: é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade. Então, até 16 anos de idade é proibido trabalhar. Salvo, esse salvo quer dizer a não ser na condição de aprendizes, tá? Então, existem várias empresas que têm pessoas de
14 anos, a partir de 14 anos, que não é mais criança, já é um adolescente, tá? Que eles colocam esses adolescentes como aprendizes. Eles estão aprendendo, tá? Aí esse trabalho é permitido de acordo com a lei do Brasil, certo? Mas não é, ele não está trabalhando, ele está na condição de aprendiz, né? Que quer dizer aprendendo, tá? Aí continuando. Na condição de aprendizes a partir de 14 anos. Mesmo assim, muitas crianças trabalham. Trabalho infantil não é legal. Foi o que Tia falou no início, foi sobre as imagens, onde a gente pôde perceber várias crianças trabalhando na infância, tá? Aí tem, leia, já está na página 30. Leia e discuta com o professor e com a turma o texto a seguir. Depois, responda às questões. Embora nem sempre respeitado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? Ele garante o direito de qualquer criança de não trabalhar antes dos 16 anos. Então, até 16 anos, qualquer criança não deve trabalhar, a menos se for, tá, a partir de 14 anos como aprendiz. No período entre 14 e 16 anos, o adolescente poderá trabalhar em condição de aprendiz e terá preservados seus direitos, tá? Então, quais são esses direitos? Ele vai ter uma carga horária, ele vai trabalhar menos tempo do que qualquer outro trabalhador, porque ele está aprendendo. Ele tem algumas condições que a empresa que contratou como aprendiz, tá? Em menor tempo, certo? Mesmo desrespeitando a lei, isso nem sempre acontece, pois muitas crianças no Brasil são expostas à condição de trabalho na tentativa de contribuir para o sustento familiar. Essa mesma prática é encontrada em várias partes do mundo ainda hoje, tá? Então, é aquilo que Tia falou, principalmente, né? Quando se vai numa feira, você vê algumas crianças ajudando o pai e a mãe, né, no trabalho de forma errada, né? Se a gente for para uma cidade grande, para a capital, é o que a gente mais vê. São crianças, né, principalmente nos sinais de trânsito, vendendo alguma coisa, oferecendo alguma coisa para ser comprada. E isso é o quê? Trabalho infantil. E isso é proibido aqui no nosso país, de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí tem umas perguntinhas para que você possa responder. Primeiro quesito. Qual é o nome do estatuto que garante à criança o direito de não trabalhar antes dos 16 anos, a não ser em condição de aprendiz entre 14 e 16 anos? Tia falou bastante. Segundo quesito, para você, por que é importante garantir à criança o direito de não trabalhar antes de uma idade mínima? Porque as crianças não devem trabalhar. Aí você vai colocar a sua opinião, tá certo? Aí agora nós iremos para a página 31. Gente, na página 31 temos hora da leitura, que é um texto. Em seguida vocês irão responder a interpretação textual, que é o entendimento que você teve do texto. Lembrando que, quando for responder, se tiver qualquer dúvida, volta no texto e relê, né? A gente só pode compreender um texto se a gente lê 1, 2, 3, quantas vezes forem necessários, ok? Tia vai ler, mas depois vocês terão de ler, tá certo? Então, página 31. Existe
Aí tem o Unicef. Existe um órgão internacional que se preocupa com o bem-estar e os direitos das crianças em todo o mundo. É o Unicef, que é a Fundo das Nações Unidas para a Infância, tá? E a realidade do trabalho infantil é uma de suas grandes preocupações durante todo o ano, principalmente quando se comemora o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil em 12 de junho, tá? Então aqui a gente está observando uma imagem de uma criança vendendo, não é, em um sinal, como o tio havia falado. É muito comum a gente encontrar esse tipo de trabalho, crianças vendendo alguma coisa em sinais de trânsito nas cidades grandes, tá? E é um trabalho ilegal, proibido, que não se devem acontecer, tá? Então, continuando. O trabalho infantil viola o direito de milhões de crianças à saúde, à educação e ao crescimento, diz a Unicef. Por quê? Se uma criança está trabalhando, ela deixou de estar estudando, ela deixou de estar em sua casa, ela deixou de ser alimentada adequadamente, ela está exposta a doenças, não é? Então, tem vários problemas que envolvem, tá, a questão do trabalho infantil, além, gente, da exploração, tá? Nova York, 12 de junho de 2013. No Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, o Unicef chama a atenção para os milhões de crianças ao redor do mundo que estão envolvidas em alguma forma de trabalho perigoso ou explorador, geralmente à custa de sua saúde, de sua educação, de seu bem-estar geral e seu desenvolvimento. Por que o seu desenvolvimento? Porque se a criança, né, está na rua trabalhando, não está sendo alimentada adequadamente, não está tendo uma higiene pessoal adequada, vai repercutir, tá, no seu desenvolvimento. Porque a fase infantil é uma fase que está em crescimento, em desenvolvimento também. Segundo a organização, milhões de crianças trabalham para sustentar suas famílias, mas o trabalho infantil torna-se inaceitável quando é realizado por crianças que são jovens demais e que deveriam estar na escola. Além disso, há muitas crianças que estão fazendo um trabalho inadequado para menores de 18 anos, nas piores formas de trabalho infantil. As crianças são expostas a riscos para a saúde, o seu desenvolvimento é ameaçado e elas são submetidas à exploração. Muitas vezes, né, fazendo um tipo de trabalho que não deve fazer, né? E é também sujeita a ser violentada, tá certo? Então, nós agora iremos para a página 32, onde nós iremos para linha e entrelinhas, que é a parte da interpretação textual. Então, no primeiro quesito, nós temos aqui, releia o trecho do texto, depois marque a alternativa correta. Segundo a organização, milhões de crianças trabalham para sustentar suas famílias, mas o trabalho infantil torna-se inaceitável. E essa palavrinha está destacada. Quando é realizado por crianças que são jovens demais e que deveriam estar na escola. A palavra destacada, inaceitável, significa que o trabalho infantil é quase sempre aceito, não pode ser aceito, pode ser aceito. Segundo, de acordo com o texto, milhões de crianças trabalham para ajudar no sustento da família. Por que você acha que isso acontece?
Terceiro, quando se comemora o Dia do Combate ao Trabalho Infantil? Quarto, por que é importante que se tenha uma data de combate ao trabalho infantil? Quinto, qual é a importância de um órgão internacional como a Unicef, que trabalha para garantir os direitos das crianças em todo o mundo? Vamos para a página 33. Sexto quesito. Porque você entendeu, pelo que você entendeu, por meio da discussão e da leitura com os colegas, por que o trabalho infantil ameaça o desenvolvimento de uma criança? Inclusive, tia foi lendo e foi também explicando alguns pontos. E esse tia também explicou. Aí tem aqui um cartaz. O catavento de 5 pontas coloridas, azul, vermelha, verde, amarela e laranja, é o símbolo da luta contra o trabalho infantil no Brasil e no mundo. Agora é só observar o cartaz para responder as perguntas. Então, observem bem o cartaz, a cor, as imagens e a frase, que diz o seguinte: todos juntos contra o trabalho infantil. E embaixo tem várias empresas, responsáveis que apoiam essa luta do Unicef. Sétimo, qual é a mensagem do cartaz? Oitavo, além das palavras, que imagem aparece no cartaz? Nono, o que representa a imagem do catavento no cartaz? E décimo, no cartaz, onde aparecem as organizações que apoiam a campanha. Então, observa o cartaz, tá? E vocês irão fazer também a interpretação deste cartaz, porque o cartaz também é um gênero textual, é um tipo de texto, tá bem? Então agora chegou o momento de vocês fazerem a leitura, responder a atividade e não esquece, na quinta-feira ou na sexta-feira, tia Beth vai disponibilizar no grupo do WhatsApp o gabarito de correção das atividades da segunda-feira e a de hoje também, tá certo? Então, boa atividade. Tia Beth está morrendo de saudade de vocês. E um beijo no seu coração. Tchau, tchau.